Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: Escola de Baralho Cigano Carmen Romani Sunacai. Atendimento com oráculos, presencial e online, além de cursos, palestras e atividades. Agende sua consulta agora mesmo através dos telefones 11 3854 3466, 3854 3466 ou 3854 3558, 3854 3558. E fique por dentro da nossa agenda. Acesse carmenromani.com. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E hoje o tema também tão gostoso quanto todos os outros anteriores. A cartomancia na Europa, né? Quando tudo começa, da onde que surgem as ideias, da onde que surge o que hoje nós conhecemos como baralho cigano, como conhecemos como tarô, e como que tudo vai acontecendo. E vocês vão entender que muitas vezes, né, o porquê de muitas vezes as pessoas não levarem tão a sério as respostas dos oráculos, como também aqueles que não fazem nada sem, claro, perguntar antes para os oráculos. Mas antes, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua força, a sua luz, o seu amor e o seu carinho sobre nós, sempre está conosco, né? Abrindo a nossa centelha divina para que possamos sempre estar a enxergar a luz do nosso caminho. Aos nossos guias orixás e protetores que nos dão a mão, sustentação, amor, carinho, nos levantem quando é preciso. Claro que levamos também umas chineladas para que possamos acordar e continuarmos na nossa jornada. Não tenho o que dizer, somente agradecer aos nossos guardiões e guardiãs que sempre estão a nos guardar dos ataques provenientes do negativismo existente e, claro, com as suas espadas nas mãos, nos defendendo, sempre com muita atenção, com muito carinho e sempre atentos ao que possa vir a nos prejudicar. A essa grande egrégora do povo cigano que mais uma vez abre aí mais um tema para o seu programa, mais um tema para que possamos ter um pouco mais dos conhecimentos, claro, não só sobre os ciganos, mas também sobre tarô, sobre as cartas, porque elas sempre vão trazer uma mensagem para nós. Então é muito importante hoje sabermos como tudo começa. Eu agradeço essa grande força divina de ter dado essa oportunidade. Vamos começar mais uma Magia Cigana. Olha, é bastante bacana, né? Porque já era um assunto até que poderia ter me interessado. E eu sempre deixo aí as coisas acontecerem, as coisas levarem. Quando eu vejo um tema bacana, quando eu vejo algo que, nossa, isso vai dar um tema para o programa muito bacana, eu deixo, claro, trago para vocês e tudo vai levando ali o seu caminho, a sua luz. O tema de hoje eu recebi ontem por e-mail e, claro que essa página foi tirada da página sensorial do Facebook, tá? Então os direitos autorais é da pessoa que assina essa página, da pesquisa que ela fez. E, claro, vou dividir com vocês esses conhecimentos. Então, meus queridos, os primeiros jogos de cartas que se tem notícia na Europa começam assim a aparecer os seus registros por volta de 1500. E em 1535 aparecem os primeiros registros do baralho de Piquet. E é um conjunto de cartas que ele desenvolveu de 2 a 10, cartas numeradas. Aí ele colocou os as, 3 cartas da corte, sob os 4 naipes. Então ele começa ali a desenvolver esse jogo aí de cartas com qual objetivo? Entreter. Nada além do que isso. Entreter.
E por volta do século XVII, os jogos de cartas ganham ali toda uma notoriedade, especialmente como diversão mesmo. Então, as pessoas da corte viam esses jogos como, de fato, passatempo, diversão, algo para ocupar mesmo ali o seu tempo, tá? E mais ou menos ali no meio do século XVII, tá? Também são mencionados os livros de leitura da sorte, tá? Que era um conjunto de poemas que abrangiam diversos temas relacionados à rotina das pessoas, né? Daquela época, e deveriam ser abertos aleatoriamente mediante uma questão. Isso até hoje nós temos, livrinho da sorte, livrinho da vovó, livrinho de não sei o quê, tire a sorte aqui, tal. Então, que a gente pega os livrinhos, abre aleatoriamente, faz uma pergunta, pede uma resposta. Quando você abre, está lá a sua resposta, está lá uma frase, uma informação. Então, olha como isso é antigo, né, de se buscar ali a sorte, a direção, né, e aparecer ali de forma tão concisa e tão perto um do outro. Aparecem as cartas, olha, até agora não foi associado a nenhum jogo de leitura, nada disso. O que aparece, que as pessoas veem como um jogo de sorte, é exatamente os livrinhos da sorte. Até porque qual era o costume deles, né? Nostradamus fazia o livrinho, o almanaque de astrologia. Então, ele colocava ali imagens, ele colocava ali o que viria pela frente. Então, as pessoas estavam acostumadas a ler o seu horóscopo, a ler a sua sorte. Até porque Nostradamus é 1500, também faz parte ali da França, claro, né? Então, começa-se ali essa parte escrita, até por isso que essa parte escrita ela tem muito mais força do que os jogos de cartas, que nesse primeiro momento está só sendo direcionado mesmo para divertir, nada além do que isso, tá? E ali, tá? Esse método, né, de abrir muitas vezes o livrinho e até mesmo de ver as cartas, tá? Jean-Baptiste, né, Aliette-Jean, ele é de 1738 e falece em 1791, e ele coloca um pseudônimo para ele, né, que faria conhecido até hoje. Então, esse pseudônimo é Eteia, Eteia quer dizer vontade. Tá? Ele viveu em Paris e ele formulou um baralho baseado no qual? No que as pessoas estavam acostumadas para, claro, a sua diversão. Né? Então, ele ali fez ali aquele primeiro baralho, deve ter ali desenvolvido aquilo, pensado, mas ele faz esse primeiro baralho usando até esse pseudônimo, que é Eteia, como eu disse para vocês. Eteia quer dizer vontade, e ele começa a direcionar para quê? Né? Ler, fazer a leitura mesmo, tanto que o livro chama-se, né, Manière de se recréer avec un jeune Descartes. Então, a maneira, tá, de você ver ali os jogos de cartas, ele coloca ali uma maneira e ele começa a fazer ali a sua direção, tá? E o que ele faz, tá? Ele desenvolve um sistema com 32 cartas, tá, de baralho comum. O baralho comum na França e na Itália, o baralhinho de números mesmo, tá? Daquela época. E com as características, claro, que ele vai colocando ali segundo o que ele quer direcionar, que é a leitura da sorte. Então, ele vai direcionando, ele vai colocando as coisas ali, vai colocando os símbolos, ó. E eu acredito que ele seja um magista, né? Não fui buscar o nome dele para saber se ele fazia parte de alguma confraria, se ele fazia parte ali de algum círculo magístico, né, de estudos magísticos, mas só pelo pseudônimo que ele usa, Eteia, é exatamente ali a dica que a gente vê que ele pode sim fazer parte de um dos grandes estudiosos de magia, tá? Esse nome aparece principalmente em outros baralhos, tá? Principalmente tarôs, e falando de Eteia. Quem usa bastante
eu até vou lembrar o nome desse, é um outro grande magista, que todo mundo tinha muito medo dele no século XVIII, que não é que ele era malvado, não, ele não era, não é? Mas ele usava muito esse pseudônimo, né? Que é o pseudônimo de Eteia, até por isso que eu tenho o tarô dele, né? E é o tarô de Ashley Crowley, lembrei o nome dele. E Crowley sempre traz ali, né, as suas dissertações sobre o tarô em cima da vontade. E é Eteia, até por isso que eu sei, até, né, fui ali associando todos eles. Mas quem usa esses nomes são os grandes estudiosos de magia, século XVII, século XVIII. E quando Jean-Baptiste coloca esse pseudônimo, ficou muito claro para mim da onde que ele tinha tirado. E ele não faz isso ali à toa. Então, quando ele vai ali desenvolvendo as coisas, pode ter certeza, ele fez ali desenvolvendo com os seus conhecimentos de magia, com os seus conhecimentos, né, que ele traz do ocultismo, que já era muito estudado, principalmente na França, né? Bom, na leitura da sorte, né, que ele continua usando o pseudônimo Eteia, atribui uma 33ª carta, chamada de carta branca, para a pergunta em questão do consulente. E então ele dispunha as cartas de um modo a obter uma previsão da resposta. Então, o que é bacana nisso, né? Se a gente olhar no baralho cigano, a 33ª carta é a chave. E a chave é aquela que abre e que fecha. E ele usa ali essa disposição, essa 33ª carta para, é a partir daqui que eu vou responder todas as suas perguntas, usando um método próprio, usando meus conhecimentos de ocultismo, né? E a partir dali segue-se em frente. E claro que isso vira febre. Lógico, não é? Ali, olha, século XVII, aparece Jean-Baptiste, Madame Lenormand e outros grandes que vão ali, tá? Claro que quem vem sempre se baseado nos baralhos de Piquet, sim, mas cada um com os seus conhecimentos vai desenvolvendo, sim, as suas cartas, a sua maneira de fazer. Olha só, Jean-Baptiste, ele usou só 33 cartas, Madame Lenormand desenvolveu 36, né? Ambos, claro que usam, eu acredito que Madame Lenormand usou Jean-Baptiste de inspiração, claro que sim, né? Até porque ela queria trazer algo muito mais simples e desenvolver um método de cartas direcionados ali para, né, como é chamada, a leitura da sorte, levar um conselho e dar uma direção para as pessoas, né? Então, ela tenho que me embasar. E ela queria isso de uma forma mais simples. Então, ela era, sim, conhecedora do tarô, uma grande estudiosa de ocultismo. Claro que ela ia também colocar ali seus conhecimentos. Viu o que o colega fez e, claro, motivada por tudo que aconteceu já na vida dela, que eu já contei para vocês, claro que ela dá todo um caminhar, uma direção e segue em frente. Não é? Bom, ele revelou, ele continuou estudando ali, né, uma série de maneiras de dispor as cartas para obter as respostas. E aí, mais tarde, em 1773, ele publicou o livro de Eteia e ele coloca assim o título do livro, La seule manière de tirer les cartes. Então, a única maneira de se ler cartas, tá? Nós sabemos hoje que não existe uma maneira certa. Não existe, porque cada um tem o seu modo de ver, o seu padrão de ver, a sua forma de colocar. Uns se ajeitam com um método, outros se ajeitam com outros métodos, outros vão sim trazendo os métodos embasados, né, nas leituras de tarô, e outros vão buscando maneiras mais simples de levar a resposta com clareza. Enfim, não importa. Ele faz sim um livro colocando que ele tem a única maneira de ler ali as cartas, mas hoje nós sabemos que não, que todas as maneiras vão levar sim a uma resposta, vão levar sim para um caminho. Então, está certo o que ele escreve? Certo e errado.
ao mesmo tempo, né? Certo? Porque ele tem toda uma visão dentro dos conhecimentos dele e ele cria seu próprio método e dá essa continuidade, fazendo com que, desenvolvendo nas pessoas a credibilidade. Então, com certeza, o método que ele usava dava certo sim nas suas respostas, né? Com certeza. A gente não pode aí tirar os méritos dele. E segundo a história, né, mostra, ele possuía, né, o Jean-Baptiste, um forte senso a respeito do interesse das pessoas da época aos sistemas de leituras da sorte. Então, olha como isso é antigo, né, gente? As pessoas quererem que leem ali os seus destinos, deem uma direção e querem, claro, né, ir acertando os seus caminhos para não sofrer. Olha, né, é muito marcante, porque é França, lógico, onde tudo acontece, que eu falo para vocês, né? Tudo acontece, Santa Sara a porta, os ciganos a acolhem no sul da França, tem toda a história de Maria Madalena na França, né? Guerra, sangue, tudo passa por lá, então um país realmente marcado por uma história bastante forte e, claro, tem toda essa tradição do tarô e das cartas ciganas, né, que a partir dali vão para o mundo. Olha como ele, de fato, ali é importante. Mas ele percebeu o quanto que as pessoas se interessavam, até porque acredito que na mesma época que ele estava desenvolvendo os seus jogos, os seus oráculos, e também ele estava desenvolvendo os livros a respeito disso, que ele viu que isso era uma maneira, sim, de ganhar dinheiro, Madame Lenormand atendia a corte. Não é muito diferente os anos de cada um, de nascimento e de transição na corte francesa, não. Mas eles estão ali fazendo papéis completamente diferentes. Madame Lenormand já fazia parte da corte, já era uma mulher rica e respeitada, não é? E ele vem ali levando e ganhando também a sua notoriedade. Ele deve ter trilhado um caminho mais difícil que Madame Lenormand, com certeza. Com certeza ele deve ter trilhado sim um caminho mais difícil. Mas ele também leva muito mais informação do que Madame Lenormand, né? Porque Madame Lenormand só desenvolveu as 36 cartinhas ciganas, leva isso e deixa ali esse legado para os ciganos levarem para o mundo, mas só. Nós não temos mais nada de Madame Lenormand, manuscritos, nada. Nada que pudesse falar, nossa, ela deixou isso escrito, nossa, ela tem isso aqui colocado de Madame Lenormand. Não. Já Jean-Baptiste já deixou livros, já deixou tarôs, ele desenvolveu mais 2 tarôs, ele desenvolveu Petit Eteia e depois ele desenvolveu mais 2 jogos de tarô de 78 cartas e fora os seus livros de leitura de sorte que se abria aleatoriamente. Então olha como ele foi de fato dedicado, ele traz ali, ele faz parte da história sim, das cartas. Então até por isso que é tão importante quando nós frisamos para vocês, olha, o jogo de baralho cigano tem que ter 36 cartas. Agora vocês sabem que tem baralhos que tem 32, o de Jean-Baptiste tem 33, tem outros baralhos que tem 45, os tarôs tem 78 cartas. Então, quando nós vamos, de fato, direcionar ali para com que, vamos dizer, energia eu vou trabalhar, com que linha eu vou trabalhar, vocês vão ter que prestar atenção aí na quantidade de cartas, porque cada um desenvolveu o seu estudo do seu jeito, colocando da sua maneira e levando a sua informação. Eu acredito sim, como eu disse para vocês, ambos, tanto Madame Lenormand como Jean-Baptiste, tinham sim conhecimentos de ocultismo. Posso afirmar que Madame Lenormand tinha conhecimentos de astrologia, numerologia, geologia, e ela era uma grande estudiosa, sim, de ocultismo, né, e cabala, que essas informações não vieram de Jean-Baptiste, mas Madame Lenormand sim, por isso que ela, quando desenvolve, eu já expliquei isso para vocês, ela leva 36 cartas, porque para mim, ela quando colocou 36, meu modo de ver, como, né,
o estudo que eu fiz de numerologia. Ela queria que o 3 levasse o dom de falar e o dom de criar, que o oráculo de fato levasse isso para as pessoas. Então, para mim, é por isso que 36 cartinhas é tão importante, porque traz aí o número 3, o dom de falar e o dom de criar, e vem de uma criação de uma pessoa que estudou e que ele colocou ali dos seus conhecimentos. O 6, que é o número da família, o número da harmonia, então ela queria que através das palavras aquele oráculo levasse a harmonia aonde quer que estivesse, uma palavra de conforto, uma palavra de harmonia, uma palavra de caminho mesmo em direção, de consolo, de aconchego, né? E se a gente soma 3 mais 6 é o 9, é o número da doação. Então, esse 9, quando a gente pode sim levar uma palavra de conforto, pode sim dar uma direção para os nossos irmãos, é brilhante. Então, eu vejo dessa forma. Se eu vejo o baralho de Jean Baptiste com 33, ele potencializou, tá? Ele pegou esse número, não deixa de ser um número mestre, potencializou para que levasse a sua mensagem, sim, através da palavra, do dom de falar e do dom de criar. Ele potencializa isso e, de fato, ele consegue. Por quê? Porque os oráculos, muitos, né, claro que se inspiraram nele. E assim, né, o Petit Eteia, né, o Petit Lenormand e os oráculos de Parlu e alguns baralhos ciganos, todos originam-se dos jogos de carta de Piquet, de 1500. Então, todos têm, sim, a sua sombra. Vai ali, né, a gente sabe de onde saiu, sabe de onde que é a origem. Com 2 séculos passados, é claro que cada autor que pegou, que fez e colocou de seus conhecimentos vai sofrendo variações. É por isso que nós temos uma quantidade imensa de baralhos e tão diferentes. É por isso, claro, cada um tem um autor e aquele autor coloca a sua visão. É por isso, quando eu dou curso de baralho para vocês, eu não imponho que vocês comprem o baralho da Carmen, é a segunda visão dela, é a segunda maneira como ela quis trazer os conhecimentos, né? Eu instruo vocês, vão lá, entrem numa loja, é o baralho que escolhe vocês, mas é porque tem toda essa energia, tem todos esses detalhezinhos. Cada autor fez segundo ali a sua inspiração e conhecimentos, mas todos vão se originar de Piquet em 1500, tá? E, né, não tem como não falar de Petit Lenormand sem a referência, claro, de Jean Baptiste. Não tem como não falar. Como eu disse para vocês, essa história só veio agora aqui para mim, né? Que a gente vem trazendo aí com o tempo. Vocês sabem o quanto que eu admiro Madame Lenormand e todos esses... se não fosse por ela, acredito que as cartas ciganas, elas teriam tido uma continuidade, sim. Elas teriam ido ali mais à frente, mas não com tanta personalidade. Para mim, Madame Lenormand colocou no baralho a personalidade que hoje faz toda a diferença e que faz ali, a gente sabe ali, quando é 36 cartinhas, sempre vamos colocar como baralho cigano, quando é 78 é tarô, e cada um tem a sua maneira de trazer os caminhos da verdade para a nossa vida, as rotas que precisamos seguir e o que temos para consertar aí no nosso caminho, né? Vocês sabem que eu vou falar sempre de baralho cigano, é a menina dos meus olhos mesmo, amo baralho cigano de coração, me trouxe luz, alegria, compreensão, outra maneira de ver a vida, outra forma de levar ali esses conhecimentos ciganos, fazer esse encontro, né, de sangue e alma para os caminhos aí. E hoje falar um pouquinho de Jean Baptiste e, claro, ver que tem toda uma influência, até porque estão no mesmo país, estão na mesma corte, claro que sofreu sim, não posso falar de um sem falar do outro a partir de agora. E embora as fontes consultadas, tá, muitas vezes tem divergência sobre, né, Jean Baptiste e as suas cartas, né, e claro, muitos dizem que ali, quando Jean Baptiste faz suas cartas, né, Madame Lenormand se inspira também e faz as delas, então ela tira aquilo como referência, e eu acredito nisso, porque nós sempre vamos ali olhar as coisas e buscar uma referência para a nossa vida, é importante, e eu acredito que para ela ter tido essa referência, ela respeitava ele.
muito. E isso, já para mim, sem dúvida, já leva ali ela para um outro patamar, né? E se ela não viu como referência, pode ter certeza que pelo menos ela se inspirou sim para fazer, né, o seu Petit Lenormand, o seu baralho que hoje nós conhecemos como baralho cigano. E é certo, porque por onde se quer que se pesquise, tá? A cartomancia, Jean Baptiste e Madame Lenormand, eles serão sim sempre vistos como padrinhos desta arte. Então, o fechar dessa história como o baralho cigano e sendo uma arte, sendo realmente um oráculo que vai te trazer ali as respostas e vai te trazer ali também todo um caminho, para mim é honroso, né? Trazer ali histórias tão importantes. Já falei para vocês, né? Como o século XVII foi importante para o mundo, não só para a França, mas para o mundo, né? Ele traz ali marcas muito profundas de tudo que vem ali acontecendo. Para nós, toda essa influência, né, do tarô e do baralho cigano, é no século XVII, sim, que entra, a partir da Itália, os jogos de tarôs, trazendo sobre os conhecimentos, sim, do Egito, e, claro, adentrando e fazendo realmente uma febre que leva ali até hoje. Essa febre contaminou o mundo, né? Todas as pessoas no mundo conhecem o que é o tarô, conhecem o que é as cartas ciganas, né? Se não conhece o que é as cartas ciganas, mas pelo menos ouviu falar e vão ali ver estes oráculos. O que é importante disso, que eu quero concluir ali para vocês hoje, né, essa parte, que por mais que ele tenha sido começado como um jogo de entretenimento, um jogo para divertir mesmo a corte ali, as pessoas, no frigir dos ovos, no final ali de toda essa história, todos eles foram colocando os seus conhecimentos de ocultismo, seus conhecimentos, astrologia, numerologia, não é? E foram colocando cabala, foram colocando os conhecimentos. Um se inspirou no outro? Sim. A partir da inspiração colocam os seus conhecimentos? Sim. Isso dá toda uma outra direção, toda uma outra virtude para os oráculos? Claro que sim. Então, hoje o que eu gostaria de colocar para vocês é que vocês olhem para as cartas, não só ciganas, né, e todo o respeito que temos por ela, mas também para o tarô, que é sim colocado ali com este objetivo, levar ali toda uma direção, dar uma rota, dar um caminho de luz, né? E por mais que tenha começado ali, vamos dizer, com uma brincadeira, hoje ele se torna um oráculo sério, respeitado no mundo inteiro, respeitado por várias pessoas, né? E hoje eu me sinto honrada de poder falar sobre isso, né? Que desses grandes mestres que estão aí, né, há 3 séculos, mas, né, atrás aí de mim, trazendo esses conhecimentos, nos inspirando para darmos continuidade, com seriedade, nesses conhecimentos que são tão antigos. Olha que bonito, né? Não podia ficar melhor, né, falar de cartomancia para vocês. Olha que é muito lindo mesmo, como tudo começa e o rumo, como a história realmente se encarrega de dar toda a direção necessária para o que é preciso, fazendo chegar no caminho necessário. Pode ter ido por um caminho no início que poderia ser torto, não importa. Consertou-se a rota, assim como nós sabemos que tarô é uma rota. Por quê? Porque tinha que chegar nas pessoas como sendo um dos caminhos da verdade, assim como é o tarô, como é o baralho cigano. Então, que vocês passem a olhar os oráculos agora desta forma, tanto o tarô quanto o baralho cigano. Acertar as nossas rotas e, claro, iluminar para que a gente possa ver o caminho com toda a clareza e com toda a luz, levando agora com seriedade, perdendo aquele início que é o início de um jogo de entretenimento, tá?
Adorei falar para vocês sobre as cartas ciganas, a cartomancia no século, de 1500, Eu sempre brinco com vocês que eu falo, deixa de ser século 17, mas século 17 para mim é onde tudo acontece mesmo. E como eu disse para vocês, é muito importante dar toda a continuidade e, claro, levar as coisas de forma sempre agora honrosa, É muito bonito mesmo. Bom, falei para vocês, hoje o tema, ele foi curtinho, mas ele foi claro e objetivo. Graças a Deus está aqui um montão de perguntas para eu começar a responder para vocês, mas antes disso, deixa eu fazer um agradecimento, O Célio, ele postou ali para mim, Célio é um aluno, e ele postou para mim: Pro, eu fiz o baú da prosperidade, a taça da prosperidade, e olha, tirou uma foto e mandou para mim do seu altar cigano, E ele pede para que eu tire 3 cartinhas. Meu querido, com o maior prazer do mundo, é um prazer ver aí o seu trabalho, a partir dos conhecimentos que você adquire aí nos cursos ministrados. Fico muito, muito contente de ver, muito obrigada, vejo isso como presente de Natal, e tá te falando de cartomancia, não podia ser melhor. Então vamos lá ver as 3 cartinhas que você quer que eu tire para você. Meu querido, aqui tá pedindo para que você direcione, as parcerias, usando os seus conhecimentos, tá? As parcerias, elas precisam estar do nosso lado, mas elas têm que sempre estar ali livres, estar do nosso lado, porque é um prazer, porque temos conhecimento e que podemos fazer trocas, tá? Então direcione isso, não deixe as coisas ficarem perdidas, preste atenção como você está aí lidando, porque o conselho das cartas, das 3 cartas foi: olha, direcione, foi nuvens, pássaros e árvore. Direcione ali para que as suas parcerias criem raízes a partir dos seus conhecimentos, ande lado a lado, mas que tenha aí liberdade. Então, dose tudo isso, com muito amor e com muito carinho, que pode estar faltando ali um pouquinho, mas agora você consertando, as coisas vão caminhar super bem, tá? O Igor me pede para mim só tirar 3 cartinhas. Eu tiro para você, Igor, 3 cartinhas. Quando vocês pedem 3 cartinhas, eu tiro 3 cartinhas mesmo, tá? Pode ter certeza, eu respeito ali a vontade de vocês. Quando vocês direcionam, eu, claro que respondo dentro daquilo. As cartas vêm falando para você, Igor, que aqui você vai ter notícias que vão te trazer paz e conciliação e, claro, aquele gostinho da vitória que talvez você esteja aí esperando, tá? Na tua vida. Aqui me diz que essas notícias estão chegando e que você espere aí, Hoje é dia terça-feira, nós temos aí 8 dias para o Natal. Pode ser que chegue como presente de Natal para você, tá bom? Aqui me diz que você vai curtir bastante, ok? Bom, vamos lá. Lilian Saldanha, que a Paraíba esteja num dia ótimo aí, não é? Esteja um sol gostoso. A Lilian é nossa ouvinte, ela é da Paraíba, terra da minha família. E eu brinco bastante com ela quando ela me liga. Como está tal lugar, como está tal lugar, e ela me responde, uma ouvinte muito querida, que está aí conosco já há bastante tempo. Vamos lá, Lilian, o que vai ser aí de presente de Natal para você? Lilian, aqui vem me falando de crescimentos com os conhecimentos que você tem. Então, assim, mesmo sendo no final do ano, as cartas pedem para que você já direcione para um novo ano, tá? Para os seus conhecimentos, o seu trabalho, abrindo aí novos caminhos e você até deixando um pouco a introspecção de lado. Aqui vem me trazendo que vem coisas boas, me abriu com o sol. Então, que o sol te traga todos, essa chuva de bênçãos na sua vida, no trabalho, no amor, na família e com todos aqueles que, claro, estão ao seu lado. Eu sei qual é o desejo do seu coração, peço aí a Deus que Papai do Céu te dê com muito carinho. Aqui me diz que as coisas vão correr bem e que seus caminhos estão abertos, então segue em frente e muita luz aí no seu caminho, tá bom? Assim como o sol entrou. Priscila, o que foi, meu bem? Vamos lá.
Ainda bem que eu li a parte de baixo, tá, Priscila? Porque você fala aí, não fala os nossos nomes, graças a Deus, você coloca na parte de baixo da pergunta, né? Então, graças a Deus eu li primeiro, né? Então, vamos lá, Priscilinha. Então, porque ela diz, porque as pessoas ouvem, né? Outras pessoas ouvem, ela não quer ficar exposta. Ok, Priscila. Ela teve uma briga com a irmã e ela gostaria de saber se tem uma volta, porque a irmã está se mostrando muito dura, né? Estou tentando ir até ela, passei em cima do meu orgulho, que não me leva a nada, mas ela tem coração ali, não tem coração mole, ela é dura. Então vamos lá, meu bem. Se vocês entram em uma fase de harmonia, você e sua irmã. Ó, meu bem, aqui pede muito jeito com ela. Muito jeito. É esse jeito que você vai, claro, plantar para você colher, tá? Essa reconciliação. Mas eu vou ver se vocês se reconciliam, até porque próxima semana, Natalzão, né? 24, Natal. Então, é importante que esteja ali tudo muito harmonioso, né? Seja um dia muito bacana, né? Ó, minha querida, aqui pede astúcia, porque eu acredito que vai ainda ficar estagnada essa situação por um tempo, tá? Mas depois, tá? As coisas vão para os seus devidos lugares e você ter a renovação. Segura a onda, vai levando as coisas assim com muita astúcia e jeito, com ela, não bate de frente, nada disso, né? Da mesma forma que você se magoou e você viu que, puxa, né, meu orgulho não vai me levar a nada, tal, tudo mais, muitas vezes a outra pessoa não pensa assim, né? Ela guarda suas mágoas e tudo mais, né? A dica é, meu bem, tá? Conforme o elemento da pessoa, que eu já expliquei para vocês, segundo seu signo, né? O elemento ar, a gente tem que explicar todas as coisas. O elemento fogo, a gente muitas vezes fala as coisas para o elemento fogo, ele explode um pouco na nossa frente, mas depois ele passa a nos escutar. O elemento água, a gente tem que pensar o que vai dizer para aquela pessoa, porque ela guarda, introspecta aquela mágoa. E o elemento terra, que você tem que ser claro. Não sei qual é o elemento da sua irmã, mas o que você deve para mim colocar, tá? Antes de mais nada, agora o jeito, que é o que as cartas pedem, astúcia, calma, vocês voltam assim falar sim, só é um pouquinho mais aí demorado, tá bom? Bom, Daniele, o que você deseja, meu bem? Deixa eu ler o que você escreveu. Boa noite, sou muito fã do seu trabalho e queria muito pedir sua ajuda. Fala então, meu bem. Sou umbandista, sou médio e no momento estou angustiada, pois estou com dificuldades em arrumar trabalho. Amanhã tenho uma entrevista de emprego, queria muito que você me ajudasse com palavras ou até mesmo uma mensagem, para que eu possa me confortar e ajudar. Ó, meu bem, primeira coisa que você faz ali, antes de você ir para a sua... vamos dizer, a sua prova e a sua entrevista de trabalho, tá? Faz um banho de alfazema, tá? Que mãe Iemanjá, nós estamos no mês dela, né? Peça para que ela gere. Outra coisa, passe alfazema, tá? Tira um pouquinho do seu perfume, se você, né, usa outro, tira um pouquinho do seu perfume e vá com alfazema. Alfazema estimula a autoestima, você vai precisar disso numa entrevista, ter autoestima, até porque está balançando, né, ir para uma entrevista de trabalho. E ó, olha que bonito, tá? Aqui me saiu a carta da cruz na mensagem para você, Iemanjá e a lua. Então, o que eu vejo, meu bem? Que essa fase de desemprego é só uma fase, está terminando, mãe Iemanjá está gerando esse novo trabalho para você e você tem vitórias. Então, meu bem, o trabalho, ele está de fato aí a caminho, tá? Desejo, claro, que seja essa oportunidade, até porque se for, é um presentão de Natal e claro que a gente passa a ver a luz no final do túnel, passa a ver novos inícios na nossa vida e abre-se sim a oportunidade e voltar
voltamos a sonhar. Essa é a palavra, né? Quando nós estamos sem trabalho, a gente perde um pouco os nossos sonhos, né? Até porque temos que viver muito com a razão, então perdemos um pouco dos nossos sonhos e metas e objetivos. Isso é ruim, né? Porque a fase é uma fase estar sem trabalho, é somente uma fase, e temos que continuar felizes com aquela fase ou com outra, que vamos estar sim abastados. Então temos que levar com isso os dois com jeito, tá bom? Pense nisso, mas para mim, olha, só a resposta de manhã já foi tudo de bom, tá bom? E ó, para mim você tem novos inícios, tá? Abrindo uma nova oportunidade aí de trabalho. Mas toma um banho de alfazema e passa alfazema e vai com toda a sua autoestima renovada para essa entrevista, tá bom? Luciane, o que a Luciane fala para mim? Rose, se der, tira 3 cartinhas para mim. Olha lá, meu bem, deu tempo, tá vendo? Deu tempo. Então, 3 cartinhas para você, Luciane. Vamos lá, meu bem, meu bem. O corte do baralho foi ótimo. Aqui pede para que você tenha astúcia, para você persistir e ter as suas vitórias, tá bom? E aqui pede o seguinte, a primeira carta fala o seguinte para mim, que o que deseja está vindo aí para a sua vida, tá, meu bem? Te trazendo alegria, te trazendo aí todo um caminho, tá? Acabando um pouco com os desgastes, mas o que as cartas pedem também para você, meu bem, tire as dificuldades que muitas vezes você coloca no caminho, tá bom? Tire. Tem coisas boas para você? Sim, mas não permita e não atrapalhe o seu caminho com o quê? Permitindo que, nossa, é aqueles pensamentos bestas que a gente tem, tá? Será que isso vai dar certo? Será que isso vem mesmo pra mim? Será que isso é assim? Como é que eu coloco isso? Tá, né? E aí vai, tá certo? Então é muito importante a gente não ter esses pensamentos de dúvida, esses pensamentos aí de colocações, tá certo? Então, tira isso do seu caminho, tá? Que depois o que você deseja vem para a sua vida mesmo e tudo vai ficar bem, vai te trazer, sim, alegria e principalmente conforto emocional. O Leonardo já começa me perguntando para mim o seguinte. PS, Pro, é o último programa ao vivo deste ano? Ô, meu bem, olha, eu já vou avisar ao vivo que sim, eu ia pedir 2 reprises, tá? Porque cai na terça-feira e é Natal e Ano Novo, né? E eu tenho uma família, de fato, muito grande. E essa família, até porque eu trabalho de domingo a domingo, eu tenho que estar presente Natal e Ano Novo antes que eles me matem. Pode ter certeza disso, né? Então, pode acontecer sim. Mas vamos ver, tudo pode mudar, não mando no programa, quem manda é Carmen, gente, não é? Eu posso estar falando, olha, estou pedindo, e de repente eu tenho que chamar os meninos e falar, ó, meninos, não é por nada não, mas a gente tem que fazer ao vivo, e eles vão me entender assim como vocês, mas deixa ainda as coisas para ver como acontece na próxima semana, tá bom? Bom, ele pergunta o seguinte para mim, uma dúvida que tenho sobre o baralho cigano. No meu baralho, a carta 2 dos trevos me deixa confuso. Estudando, aprendi que na escola brasileira ela representa empecilhos e má sorte. E na escola europeia representa boa sorte sobre a questão. Qual a dica que a senhora dá para entender sobre esta carta? Meu bem, olha só. É o seguinte. Para nós aqui, tá? A carta dos trevos, em uns baralhos é trevos e em outros é pedras. Mas essa carta, para mim, são as dificuldades que o consulente coloca no caminho, que era exatamente o que eu estava respondendo para a sua colega. São as dificuldades que coloca ali no caminho, Leonardo. Então, não é que a pessoa não vai ter sorte. Quando ela tira essas dificuldades, a sorte vem para o seu caminho, sim. Tanto é que, se você analisar a carta das pedras, as pedras só estão no início do caminho. No final, o caminho está aberto e tem um sol lindo lá no final. Né? Então, quem coloca as dificuldades? Né? E se você estudar, até pensando em Madame Lenormand, que ela fez as cartas ciganas embasadas na astrologia, a carta 2, por isso que ela é pedras também aqui, e no baralho de Madame Lenormand também é pedras, mesmo sendo europeu,
ela pensou na casa 2, a casa de touro, casa de terra. Ela pensou na personalidade, ela pensou nas dificuldades que muitas vezes o taurino coloca ali. Então, quando ela coloca essa característica, são conhecimentos, tá? Então, por isso que a carta 2, para mim, são dificuldades, mas são empecilhos que o próprio consulente coloca. E não que eles existem na verdade, não. São os seus medos. Eu costumo falar que a carta 2 são os seus medos e as suas dúvidas. Então, isso te leva à insegurança. Essa insegurança é que, a partir do momento que você tira, são as dificuldades que você tira. E você mesmo abre o seu caminho pela mudança de padrão vibratório. Por isso que é sorte, no final do caminho. Me fiz clara? Desejo que sim e espero que você tenha aí entendido essa interpretação, tá bom? Bom, ele ia pedir uma mensagem de final de ano, mas não dá, né? A gente, né? Já tem gente ali empurrando, né, para mais perguntas. Maria Júlia, que você? Quando conversei com você pelo telefone outro dia, me emocionei muito. Cada palavra dita ficou gravada na minha mente. Oh, meu bem, não fica não. Lembre-se que eu sou só uma pessoa. Lembre-se que eu sou aquela pessoa que também sou sujeita a erros, também xingo, também fico brava. Tento, claro, manter todo um padrão, todo um caminho. E quando eu sento para jogar cartas, realmente eu esqueço do mundo, eu esqueço das coisas que estão, sim, à minha volta, esqueço dos meus problemas. Eu espero, de fato, ter ajudado você, de fato mesmo. E guarde isso, porque naquele momento pode ter certeza que eu fiz com muito amor. Pode ter certeza disso. Mesmo no momento que às vezes eu falo, vou ter que dar uma bronca, não tem problema. Até essa bronca, vocês podem ter certeza que é que eu estou pensando no melhor. Estou pensando ali que é um chacoalhão que às vezes a pessoa precisa para dar a reviravolta ali na vida dela, né? E muitas vezes, vou até contar isso para vocês, tá? De domingo, quando eu volto do curso de Atibaia, eu venho com um senhor, que é o meu aluno de 75 anos, que faz curso comigo desde fevereiro. Ele já fez baralho, astrologia, ele tem 40 e tantos anos de Umbanda, e ele vem de fato ali. E ele que se interessou pelos oráculos, foi estudar e vai todos os domingos para Atibaia. E aí nós voltamos juntos para São Paulo. E domingo ele me passou a seguinte frase, né? Que quando nós somos, às vezes, muito, né? Ali, olha o que você fez, não, vamos achar um caminho, tal, lá. As pessoas entram numa zona de conforto e muitas vezes não acertam os seus erros. Que muitas vezes o certo é sim, dá uma dura, porque chacoalha, e esse chacoalhar a pessoa acorda, né? Eu falei, nossa, de fato tem o seu fundo de verdade, tem sim as suas metas e seus objetivos ali colocados. Eu adorei. Então, às vezes, quando vocês me vêm dando uma bronca, tem sim esse fundo aí, que é o fundo de levar uma palavra que vocês fiquem de fato ali, acorda. Acordei e vão levar a vida em frente, tá bom? A Kalim me pediu para eu tirar uma carta para ela. Kalim, você escreveu... não, você escreveu umas cartas, tá. Ó, Kalim, vamos lá. Kalim aqui está me falando que vem notícias para você, tá? Estão sendo geradas aí notícias de uma aliança aqui. Acredito que você está ali... não sabendo direito o que fazer, como direcionar e como colocar as coisas. Meu conselho, espera as notícias chegarem, a partir dali você dá a direção, tá? Mas principalmente pensando em como você vai ser flexível, quais são seus objetivos, diluindo mágoas e tristezas e permitindo a renovação e os crescimentos na sua vida, tá? Então vem aí algo novo aí para você, e é uma aliança séria, bacana. Tá bom? Vamos ver o que ocorre aí pela frente. Isaías. Olá. Sempre assisto o seu programa e gostaria de saber se poderia tirar 3 cartas para mim sobre emprego. Sou funcionário público e acabo de mudar para outra escola por remoção. Vamos lá. Olha, meu querido, o que às vezes parece amargo, né? Parece ruim nesse primeiro momento, né? Para você pode ter certeza que não é não. No primeiro momento a gente acha assim, porque tiraram a gente da onde?
da zona de conforto, né? Da onde você estava, que tinha uma zona de conforto, que tinha ali todo um caminho. E aí você sai desse caminho. Mas o que será que você tem que encontrar pelos caminhos que você teve que trilhar indo para esse novo lugar? Não é? Então, é muito importante você pensar nisso, tá? Porque aqui as cartas, olha, foram muito claras, tá? Que a aliança séria que passou aí por essas pequenas dificuldades é para dar novos inícios na sua vida, é para transformar algumas coisas. Então, assim, vá alegre para essa nova escola, vá feliz. Eu não sei o que você vai encontrar nos caminhos, tá? Até porque eu não tirei mais cartas, fiz ali, mas vai haver mudanças e transformações na sua vida. Vá alegre, tá? Mesmo sendo aí um momento que você pode julgar que foi difícil, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui a Daiane, aqui sobre a Luciane que veio, tá, acredito que agradecer, tá bom? Vamos lá. O meu bem, não vai dar para tirar para o seu esposo, tá, Luciane? Bom, vamos lá. O que a Amanda pede para você? Tá bem. Vamos lá, dona Amanda. Boa noite, Rose. Gostaria de tirar 2 cartas para o meu pai, tá? Sobre saúde. Vamos lá. Seu Ariudo, tá? Amanhã eu posto tanto o áudio, né, quanto o vídeo do programa e a matéria que hoje eu explanei para vocês, e também a agenda 2014 da Casa de Carmen, tá? Eu terminei de fazer ela hoje, quais são os cursos que vêm aí, não é? Janeiro eu fiz uma agenda repleta mesmo, até porque vocês estão de férias, até porque vocês podem se dedicar um pouco mais, então vem aí a agenda com cursos para ter ali todo aquele momento que eu não tive como estudar, poder estudar aqui nesse mês de janeiro e fevereiro, tá? Que é para vocês aproveitarem sim esse momento de descanso e de férias que vocês tem aí nesse momento, né? Nosso momento de descanso esperado, tá? Amanhã eu já posso, tá? Toda a agenda com os cursos e tudo mais. Meu bem, ó, para o teu pai, aqui me diz o seguinte, tá, meu bem? A saúde dele vai passar por dificuldades, tá? Mas se vocês conseguirem passar para ele segurança e equilíbrio, e ele assim absorver essa segurança e esse equilíbrio, ele vai conseguir ir se mantendo um pouco melhor, tá bom? Tudo depende de como ele vê as pessoas que estão na volta dele, tá? Então, as pessoas quando ficam doentes, principalmente quando elas são mais velhas, elas, de fato, elas se entristecem não só pelo problema, mas muitas vezes porque estou incomodando filho, nora, neto e tudo mais. Então isso gera neles, de fato, às vezes uma tristeza. E isso, claro, vai levar ali ao agravamento da doença, tá? Então, se todos tratarem aquele momento como um momento harmonioso e que vai passando para ele todo o equilíbrio, ele vai se equilibrar. Então, é claro que medicação, remédio, tratamento, tudo flui muito melhor, tá bom? Espero aí ter te ajudado, tá? Bom, Leonardo, o que você me responde agora? Então tá. Então você entendeu agora o que é a carta número 2. Não, ela é uma carta fácil de entender, não é uma carta difícil, não. Aliás, todas as cartas são fáceis de entender. Elas não são difíceis. Difícil é quando você tem que juntar conhecimento teórico junto com a intuição para interpretar um método, que são 3 coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher um método que vai, direcionar para aquela resposta. A pessoa está esperando e você quer fazer seu melhor. Isso sim, tá bom? Pode aí levar, às vezes, a gente se perder, mas a interpretação das cartas são fáceis de decorar, fáceis de manusear e são muito claras, muito claras, tá bom? Bom, a Rosilene fala o seguinte para mim: por favor, leia uma mensagem para mim, estou desempregada, não consigo nada de emprego, parece que está tudo desmoronando. Então vamos lá, meu bem, vamos lá ver
tá? Não pense assim, tá? Nós temos, de fato, momentos que são muito ruins. Eu sei disso, tá? E a gente, meu bem, tá? Na vida, a gente passa 3 provas, tá? A prova do desemprego, de faltar dinheiro e a gente ter que contar moeda, né? A gente passa por isso, pode ter certeza. A gente passa por uma doença muito séria na nossa família, na nossa casa, que leva, assim, uma certa desestrutura bastante a nossa vida, tá? E, claro, né, quando o ente querido da gente falece. Então, tudo isso são 3 provas que são muito duras na nossa vida, tá? Mas eu falo uma coisa para você, todas as 3 têm fim. Pode ter certeza disso. Todas as 3 têm fim. Então, meu bem, olha, aqui já começa tirando, não começa aí que está desmoronando nada aí em cima de você, não pense assim, pensa que é só uma fase e ela está no fim, tá bom? Aqui me diz que vai sim abrir uma nova oportunidade de trabalho, te trazendo novidades, e você com jeito vai conseguir colocar todas as coisas, tá? No seu lugar. Então a fase está terminando, meu bem, fica firme aí, essa fase já foi, é para te trazer só um caminho de aprendizado mesmo, tá bom? E já está acabando, graças a Deus. Bom, a Kátia diz o seguinte para mim. Então, tá bom, a Kátia pede, me aceita, preciso de ajuda. Meu bem, escreve, né? Independente se eu aceitei ou não, a mensagem vai chegar, né? Olha, quando a gente está preocupado como a gente não pensa, né? Escreve o que é preciso, tá bom? Né? Então, vamos em frente. Bom, a Janair. Olá, tudo bem? Estou numa fase de transição. Você pode tirar uma cartinha para mim? Oh, meu bem. Vou tirar, sim, uma cartinha para você. Fase de novos inícios, né? Fase de plantações, fases de estar aí caminhando, né, meu bem? Vamos lá. Ó, meu bem. 3 cartinhas falam aí para mim que estão sendo geradas novidades com relação, para mim, a conhecimentos que você já tem, tá? Para mim, os conhecimentos que você já tem aí vão te abrir novas oportunidades, tá? Porque tá vindo novidades, tá vindo aí coisas boas, e vem mesmo, tá? Novas aí, as novidades vão te trazer renovação. E aqui para mim uma vitória, tá? Então, meu bem, claro que isso é para janeiro, agora é hora de curtir Natal e Réveillon com muita alegria aí no seu coração, muita luz mesmo, entrando para o novo. E deixa chegar essas novidades que estão vindo em relação ao trabalho, em relação aos conhecimentos que você tem e ao que você sabe fazer, tá bom? Então, aceita tudo que está vindo aí, porque eu falo para você que é bom, tá bom? Então, é muito bom que você leve isso tudo à frente, tá bom? Bom, o que eu posso dizer aí agora para vocês que nós já estamos na reta final do programa, né? Nossa, não tenho como agradecer, fazer mais uma Magia Cigana, né? Da próxima semana já é praticamente ano novo, já vamos entrar em mais um ano, já vamos entrar com novas coisas e tudo que vem aí com muita luz, com muito amor e com muito carinho, tá? Mais um programa feito, direcionado por essa grande espiritualidade, essa grande egrégora do povo cigano. Espero ter levado conforto, conhecimento para vocês e mostrar o quanto é bonito essa cultura e o quanto é bonito, né? Os caminhos que a própria vida, a própria espiritualidade toma para que as coisas venham para nós, né? Muito, muito, muito bonito mesmo, como tudo anda, não é? A Kátia disse o seguinte, ó, tira uma cartinha para mim, que pena que não tive muitas perdas. Bom, vamos lá ver, meu bem. Vou tirar uma cartinha porque eu estou realmente em cima da hora para terminar ali o programa. Olha, meu bem, aqui me diz o seguinte, tá? No corte do baralho, que você precisa lidar com as
transformações na sua vida, as mudanças na sua vida, com um pouco mais de jeito, porque só assim você vai ver de fato os crescimentos, viu, meu bem? Então, às vezes você pode estar no momento que você acha que é de perca, mas por você estar lidando com esse momento, e ele ser, momento de ser de perca, ele é só um momento de mudança. Lide com mais jeito, é o que as cartas pedem, porque assim, o que você vai ter? O crescimento, você vai ver de fato o crescimento, você vai ver o caminho. E é como eu disse para o nosso amigo quando teve a mudança lá na sua escola, de, né, ser remanejado para outro lugar. A gente não sabe o que vai encontrar no caminho. Foi ali, pode até ter sido por um ato de, vamos dizer, injusto, não importa. Não importa nesse momento. O que importa é o que está naquele caminho de bom para mim. Por que eu tive que mudar o meu caminho para ter essas mudanças? Porque eu estava numa zona de conforto e estava ali preso a algumas coisas. Então, a vida vai lá, dá uns empurrão na gente e faz com que a gente ande para frente. É só isso. É só isso. Então, não olhe como assim, olhos tristes para as coisas, não. Lide com jeito. Tá? Que vai ser muito mais fácil de se estar dentro e, claro, recebendo ali as mudanças e os novos sopros de vida que a vida traz. Tá bom? Se eu não estiver aqui na próxima terça-feira, ótimo Natal para vocês, ótima família, muita luz. Se eu estiver, desejo pessoalmente. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: Escola de Baralho Cigano Carmen Romani Sunacai. Atendimento com oráculos, presencial e online, além de cursos, palestras e atividades. Agende sua consulta agora mesmo através dos telefones 11 3854 3466, 3854 3466 ou 3854 3558, 3854 3558. E fique por dentro da nossa agenda. Acesse carmenromani.com.